Ela que vem, é um fenômeno. Ela tem, olha, eu dispensa comentários. Ela realmente está passando por cima de tudo. Ela que vem sendo sufocada por esse sistema grosseiro, esse sistema abusivo que existe na política do nosso município. Estamos aqui com Cristina Grêmio para falar um pouco aos ouvintes da Rádio Paraná Oficial sobre essa sua caminhada, sobre esses últimos dias, sobre a sua caminhada pelas ruas de Curitiba, ela que deve ter encontrado muitas necessidades do povo paranaense, do povo curitibano que reside aqui na nossa cidade. E para isso, estamos aqui com ela ao vivo pelo nosso canal no YouTube, @Rádio Paraná Oficial, e também através do nosso Instagram, Rádio Paraná Oficial. Então, você vai agora conferir comigo as propostas de Cristina Grêmio e também o que ela encontrou na rua nesses últimos dias, porque quando você começa uma campanha, você começa sabendo algumas necessidades. E no dia a dia você acaba encontrando outras necessidades. E para isso, eu vou dar aqui a minha boa tarde para você, candidata Cristina Grêmio. Tudo bem, obrigado pela acolhida mais uma vez, um prazer estar aqui. Boa tarde a todos que nos ouvem, uma alegria mesmo estar vivendo a responsabilidade, né, de ser representante de tanta gente em Curitiba, mas ter essa missão e saber que é pela nossa cidade, por buscar um futuro diferente e uma política, uma forma de fazer política diferente. É isso que a cidade está adotando. Candidata Cristina, muitos... Eu falei ontem no meu programa pela manhã, foi mais ou menos um programa falando da sua candidatura. Eu, que trabalho com política há 32 anos, eu nunca vi isso em Curitiba. Eu sempre vi cartas marcadas, eu sempre vi o coronelismo político que comanda a nossa cidade por muitos anos, sempre na frente, uma vantagem sempre grande. Você chega como uma opção lá com seus 2,5%, 3%, 3,2%, de repente o partido, ele tem um problema, ele muda, né, o nome do partido, aí parece que Cristina não era candidata, daí de repente Cristina vem numa avalanche como candidata, vai para 7%, 8%, 9%, vai crescendo, não para de crescer. Todo mundo começa a ficar desesperado, os grandes raposas do rabo felpudo que nós temos na nossa cidade começam a estalar os olhos. E de repente eu vejo ontem uma pesquisa do povo, aonde Cristina Grêmio aparece com 78%. Um fenômeno, um foguete. O que aconteceu, candidata? Na verdade, você citou pesquisas aí que não citavam o meu nome quando consultavam a vontade da população. Então, apresentavam lá desde o início, eu sou candidata desde 26 de janeiro. Né? Eu me apresentei como pré-candidata naquela época ao TRE, conforme é feito mesmo oficialmente. O partido comunicou ao TRE que teria uma candidata própria chamada Cristina Grêmio, que se apresentaria pelo número 35, Partido da Mulher Brasileira, já que você citou a mudança de nome. Isso foi um pedido feito pela Executiva Nacional 2 anos atrás, que ela tinha criado o partido com o nome de Partido da Mulher Brasileira, com o intuito de atrair mulheres para a política, não estava conseguindo pelas dificuldades de sempre, que todos os partidos enfrentam, e decidiu mudar porque entendeu que tinha criado uma rusga, um ruído também ali. Homens não entravam no partido achando que era um partido só para mulheres, e mais, que era um partido feminista, esse feminismo tóxico que dominou aí os últimos anos as narrativas de que o homem é sempre vilão, de que o homem é sempre violento, que é o que a esquerda prega, mas a direita não vai nessa linha. A gente defende a dignidade da mulher, mas a gente não quer desmerecer os bons homens, que são parceiros das mulheres e tão necessários até na proteção das mulheres. E aí o partido pediu para mudar para o nome de Por Mais Brasil, o que já dava uma conotação de um certo viés um pouco mais à direita, mais conservador. E na época o TSE era presidido por Alexandre de Moraes, que não aceitava nenhum partido com o nome de Brasil, a gente sabe por quê, né? E o pedido ficou ali no limbo, tá? Em tramitação lá no TSE. E aqui no Paraná, nestas eleições, a Executiva Estadual e a Municipal decidiram adotar o nome de Por Mais Brasil. Mas como isso não foi oficialmente aceito e houve uma disputa jurídica entre a Executiva Nacional, a Estadual e a Municipal, que inclusive acabou respingando no meu nome, não tinha nada a ver com a minha candidatura ou com o meu nome,
eu decidi adotar o nome de Partido da Mulher Brasileira, que é o nome oficial até hoje, né? Então, isso só para esclarecer algumas questões técnicas aí. Voltando à questão das pesquisas e ao fenômeno, ao foguete, enfim, o que está aparecendo agora. Eu estou me confirmando eu mesma, aqui, sem nenhuma falsa modéstia, como uma boa analista política. Porque era isso que eu vinha fazendo nos últimos 8 anos no jornalismo, de uma carreira de 34 anos, que começou com um longo período como repórter de TV, ouvindo as pessoas, entendendo as demandas da sociedade, reclamando dos problemas, levando para as autoridades, para os governantes, quando não havia solução, buscando especialistas para mostrar que havia solução sim, era só uma questão de vontade política, enfim, atuando ali como porta-voz da sociedade. Depois eu caminhei para o jornalismo de opinião, para chegar de uma forma mais incisiva, para esclarecer quais são os problemas reais da nossa vida, por que a gente vive os problemas que vive, e cobrar de forma mais veemente quem está no governo. E aí eu fui instigada pela população, a minha candidatura é absolutamente orgânica, não fui eu que planejei ser política ou vir para a política, mas eu fui instigada, já que você caminhou, né, fez o teu jornalismo caminhar para isso e tem essa capacidade de análise, conhece bem os bastidores da política e da república, como é que o Brasil foi construído ao longo dessas décadas, desses séculos todos, por que não vir para a política para deixar de ser somente nossa voz e agir em nosso nome? Então eu entendi essa demanda, estudei minha questão profissional e pessoal com muita atenção junto com a família e aceitei o desafio e vim para essa. Aí a gente começa a enfrentar todos os problemas do sistema. E quando a gente fala sistema todos esses grupos políticos que não querem, obviamente, que ninguém de fora entre, muito menos vindo com um apoio popular já grande. O sistema eleitoral ele é desenhado para ninguém de fora entrar. Porque se você não consegue partidos políticos grandes para te apoiarem, foi essa a primeira grande dificuldade que eu enfrentei. Nenhum partido me deu legenda, conversei com vários, inclusive com aqueles que se diziam mais. E eu sou conservadora, de direita, liberal, nunca neguei, nunca tive medinho de dizer e defender os meus valores e as minhas ideias. Enfrentei, inclusive, toda essa turba aí de agências de checagem, me difamando incessantemente, a própria imprensa militante, e eu continuei fiel aos meus princípios e aos meus valores, por isso que eu sou tão conectada com a população. E quando eu falo que sem nenhuma falsa modéstia, eu percebi ao longo da campanha, estando candidata, que eu sou boa analista política, é porque eu via desde 2018 a sociedade brasileira transformada, com um nível de consciência política grande, querendo mudança na política. A gente viu o que foi a eleição de Bolsonaro, a gente viu o que foi o massacre em cima da figura do presidente Bolsonaro, a desumanização que foi feita em cima dele primeiro e depois em cima de todos os que estavam de alguma forma apoiando, ou no meu caso, analisando o governo dele com a isenção que o jornalismo exige. Sempre quando me perguntam, você é bolsonarista? Não, eu não me classifico como bolsonarista porque jornalista não pode ser nada, não pode tomar partido. Eu jamais diria que eu sou jornalista de qualquer partido, não é Bolsonaro. Agora, eu sempre disse, e esse aí é o complemento que falta quando distorcem a minha fala e pegam só um pedacinho descontextualizado para fazer parecer que eu não sou o que eu, né, que eu sou, o que eu sou, o que eu não sou, enfim, desvirtuar o meu contexto. Eu não sou bolsonarista, mas eu fui analista política no governo Bolsonaro e eu não tinha como deixar de apresentar para a sociedade a minha opinião sobre os excelentes resultados que um governo técnico consegue ter. E foi isso que o governo Bolsonaro conseguiu. Eu cito um único feito do governo Bolsonaro para dizer a pá de cal, chega, parem com isso, foi o único presidente da história da redemocratização, já que eles gostam de falar tanto, do período pós-governo militar, que pegou o país mais endividado do que devolveu. E ele enfrentou 2 anos de pandemia, 1 ano de guerra na Ucrânia e Rússia, que continua até hoje, mas aquele primeiro ano acabou com as economias do mundo inteiro. E o Brasil se manteve firme e Paulo Guedes entregou para o governo Lula, para Haddad na economia, um cofre com 53 bilhões de reais, no azul. Eles não só consumiram isso logo, muito rapidamente, com essa quantidade absurda de ministérios, esse apadrinhamento, toda a forma petista de governar, como abriram mais um rombo de 200 e tantos bilhões, quer dizer, eles conseguiram fechar o primeiro ano e meio de governo com 230, 250 bilhões de rombo, sem falar os 50 bilhões de azul que existia no caixa. Então, assim, não tem como eu ser analista política, olhar para o que foi feito no governo Bolsonaro e não analisar com honestidade os números. É a isso que eu me refiro quando eu digo, não sou bolsonarista, mas analisei com honestidade o que foi aquele governo. E voltando, desculpe me alongar, mas é necessário todo esse preâmbulo.
Por que eu digo que eu sou, como candidata, uma grande analista política? Eu vi e eu aceitei ser candidata porque houve uma demanda em cima do meu nome. Eu aceitei o apelo dos meus conterrâneos conservadores como eu vi isso num crescente, não só vindo lá desde 2018, mas depois de 2022, depois do fim da Lava Jato, promovido pela STF, aparelhado pelo PT. Tiraram Lula da cadeia, um criminoso condenado em todas as instâncias por lavagem de dinheiro e corrupção, e fingiram que ele era a alma mais pura do planeta. E recolocaram ele na presidência da República, numa campanha eleitoral altamente controversa. Até hoje não temos o código-fonte daquela eleição e tem alguns assuntos que são tabu. Não podemos comentar porque aqui no YouTube, por exemplo, nos derrubam. Então, assim, isso é um sentimento que está num crescente e um sentimento de revolta, já não é mais só de indignação, ele subiu para um outro nível. E aí isso deságua nas eleições municipais agora, com um sistema local também que é coadjuvante desse sistema nacional. E que pior, se pagou de conservador ou de direita para eleitor. O que eu fiz na minha campanha? Enfrentei a máfia dos partidos, consegui um partido pequeno, mas por ser pequeno não tinha tempo de TV, não tinha fundo eleitoral, que eu sou contra, jamais usaria, mas até certo ponto precisei de dinheiro e tive que pedir Pix e estou pedindo ainda, quem puder doar, está lá o CNPJ da minha campanha em todas as minhas redes sociais, está fixado na biografia do meu Instagram e nós precisamos de dinheiro, porque só de ataques que eu sofri, que eu preciso me defender diariamente, ataques vis, ferindo a honra da minha família, do pai dos meus filhos, do meu atual vice, calúnias horrorosas sendo ditas a nosso respeito, porque não conseguem me chamar de corrupta, aí precisam chamar de estelionatário ou de assassino quem está no meu entorno, as coisas mais absurdas. Não se faz isso. E a população está dizendo não também a essa velha forma de fazer campanha. Então, é um sentimento que estava represado, que foi estrangulado praticamente no 8 de janeiro com aquela perseguição aos patriotas, tolhendo o nosso direito de livre expressão e de livre manifestação, colocando na cadeia pessoas inocentes que não cometeram crime algum, imputando a elas crimes absurdos como golpe de Estado, terrorismo e um monte de baboseira aí nessas narrativas da esquerda. Então, isso estava tudo represado. E os verdadeiros vândalos que depredaram e cometeram crimes, sim, naquele 8 de janeiro, estão soltos. Até hoje ninguém foi sequer procurado pela polícia. Tem vídeos, é só procurar os caras. Eu, como jornalista, consegui descobrir números daqueles vândalos. Como é que o STF, a Polícia Federal, não consegue? Então, essa palhaçada toda, esse sentimento todo de indignação está desaguando agora na eleição municipal. E aqui em Curitiba nós somos uma cidade conservadora, que já disse não ao petismo lá atrás, que deu 60 e poucos % de votos a Bolsonaro no segundo turno em 2022 e que estava só aguardando um representante de fato de direita para abraçar e para acolher. A gente está vendo as pesquisas agora, porque agora são as pesquisas reais. Vai acontecer às 5 da tarde desse dia 6 de outubro, deste domingo, a gente vai ter a pesquisa real. E como é que eles vão explicar que eu tinha 2% e de repente apareço com 30 e não sei quanto? Ou de repente ganhando no primeiro turno, porque eu ainda estou trabalhando duro para vencer no primeiro turno. Pedindo que todos os nossos eleitores que já se convenceram pela nossa proposta consigam mais um voto até amanhã, mais 2, mais 5. Tem gente que até hoje não sabe que eu sou candidata, porque houve um processo de asfixia tão grande, não tinha tempo de TV, os institutos de pesquisa passaram meses sem me citar, estranho, né? Institutos de pesquisa do Paraná, ligados à velha política do Paraná, bracinhos desses institutos que foram surgindo, uns nomes aí que a gente nunca ouviu, a imprensa militante sequer teve a curiosidade de buscar saber que institutos eram esses, que a gente nunca tinha ouvido falar deles. E por que eles estavam sonegando o nome de uma candidata em específico e não colocavam para a população? Será que era para a população não saber que havia uma possibilidade diferente da velha política? Então, isso surgiu agora nas últimas semanas, porque a duras penas sofri inúmeros ataques de robôs. Meu site foi hackeado, eu tive que reconstruir meu site, onde está meu plano de governo. Convido também a todos os nossos ouvintes a acessarem cristinagremio.com.br e lerem o nosso plano de governo. Foi construído por 200 voluntários, comandados de forma brilhante pelo meu atual vice na minha chapa, que está sendo caluniado, mas foi ele o grande coordenador do meu plano de governo. É um plano lindo, executável, que não vai onerar a cidade. Claro que nós vamos atrás de financiamentos para grandes obras. A gente quer colocar os viadutos e trincheiras na linha verde, que não foram colocados pelos vários gestores aí ao longo dos 17 anos de obras. A gente quer colocar a VLT em Curitiba, um outro modal de transporte, mas a gente vai lutar por pequenas vitórias também. Por exemplo,
educação financeira para as crianças na creche. Porque isso é simples de fazer, não tem custo, é só treinar os professores. Tem inúmeras startups oferecendo isso e agora todos os candidatos oferecem seus planos. Estranho, né? Todo mundo agora quer ser Cristina Grêmio, o plano de governo. Cristina, me conte o que se deve a... Nós estamos vendo nas ruas, eu já declarei, né, meu apoio a você, né, nessas eleições. Já arrumei muita confusão por ter declarado esse apoio, já perdi um monte de seguidores, mas não tem problema, eu perco aqui, eu ganho ali e eu não vou contra meus princípios. Contra meus princípios eu não vou. Mas nós vemos que aconteceu algo que nunca aconteceu na política no Paraná. Nós podemos ver algo similar que aconteceu em 2012, quando o Ratinho Júnior estava com 38%, Gustavo Fruit com seus 17%, e o Gustavo já foi para o segundo turno como terceiro lugar e atropelou o Ratinho Júnior. Mas nada parecido com o que está acontecendo hoje. Nas vésperas das eleições, lógico, nós sabemos que tudo isso é uma sequência, uma consequência do seu trabalho, do seu nome, da sua história. Uma jornalista que quantas e quantas eleições você não fez a cobertura? Quantas e quantas eleições você não analisou planos de governo? Então, a sua experiência, as pessoas chegam para mim e falam assim, mas quais são as propostas da Cristina? Eu falo assim, você entre nas redes sociais que você vai descobrir. Eu fiz, por exemplo, o nosso partido não tinha, assim como o partido de outros 3 candidatos que estão nessa disputa, que são de partidos pequenos, não tinha tempo de TV. O que eu fiz? Começou o horário eleitoral gratuito, entre aspas, né, para os grandes aí, representantes dos partidões. Eu comecei lives diárias em todas as minhas redes sociais. São pequenininhas, né? São grandes, mas eu estou em Shadowban. Como é que eu posso ter uma rede com 600 mil inscritos, onde eu sempre fazia lives com 20 mil pessoas online e agora tem só 100 pessoas assistindo? Eu estou em Shadowban, eu sofri muitos ataques de robôs, os algoritmos das redes sociais punem a gente e a punição vem na forma de não entrega do nosso conteúdo, então eu entro ao vivo nos meus seguidores. Sim, e eu estou sofrendo ainda isso. Mas eu fiz lives diárias, fiz questão de abrir uma playlist no meu YouTube, que é plano de governo, e eu fiquei 28, 29 dias no ar, todas as noites, olha, numa jornada exaustiva, que eu estava de rua também, visitando bairros, tentando entender as necessidades da população, reuniões políticas, enfim, foi uma pré-campanha, uma campanha muito intensa que eu fiz, 10h30 às 11 da noite, toda noite de segunda a sexta, desde que começou a campanha, eu e o meu vice, que foi quem coordenou o nosso plano de governo, fazendo lives para explicar o que a Cristina propõe para Curitiba. Tem muitas coisas. É um plano de governo que foi construído, como eu disse, por 200 voluntários, nós trabalhamos durante 5 meses, estudamos a fundo a cidade, fomos atrás de especialistas, e aí eu trouxe muitas fontes minhas do jornalismo com muito orgulho, gente de outros estados que veio com alegria, veio, que eu digo virtualmente, né, mas participava das reuniões com alegria, oficiais da Polícia Militar de São Paulo, dizendo que Curitiba não pode deixar essas pequenas cracolândias que estão se formando criarem asas e voarem. Isso precisa ser já no começo atacado. Veja o centro da cidade abandonado, veja a população de rua, 4 mil pessoas vagando aí que nem zumbis pela cidade. A prefeitura tem condições de atender, não pode ser desse jeito. E a gente foi trazendo esses especialistas para nos ajudarem a fazer o plano de governo. 28 dias de lives, tá tudo lá na minha playlist, plano de governo. Quem não quiser assistir em vídeo, tem a chance de ir no meu site, que foi reconstruído, apesar de atacado por hackers, foi reconstruído e está lá, cristinagremio.com.br, meu plano de governo. Antes já estava registrado no site do TSE, é por isso que eu afirmo que os outros candidatos que estão falando, por exemplo, em implantar a educação financeira para crianças de creche agora, copiaram do meu, porque está registrado desde que eu pedi o registro da minha candidatura lá, na data prevista pelo TSE, e está registrado no Divulga Cande, que é o site oficial do TSE também. Eu tava falando, né, que as redes sociais da candidata Cristina Grêmio é muito pequenininha pelo seguinte, eu até brinco com todo mundo, ela tem só no Instagram mais de 600 mil seguidores. E eu comecei a acompanhar um crescimento de 1.000 a 2.000 seguidores por dia nos últimos dias. Porque eu saí do Shadowban. Olha que estranho, entre aspas, tá, ouvinte? Olha que estranho.
No dia 1 da campanha, a campanha eleitoral oficialmente começou em 16 de agosto. No dia 16 de agosto, eu estava com 591 mil seguidores e sim, a minha média de crescimento era, há anos já, a minha média de crescimento era 1.000 seguidores por dia, 1.000 novos seguidores por dia. Era o meu ritmo do jornalismo já, com muito conteúdo, com muita veracidade, com muita confiabilidade. As pessoas vinham querendo me acompanhar, querendo me ouvir. 1.000 novos seguidores por dia. No dia 1 da campanha, que foi o dia 16 de agosto, o meu selo de verificação do Instagram sumiu. E nem a Meta conseguiu me explicar, porque o selo de verificação é pago. E nós, jornalistas, pagamos para que jornalistas e pessoas públicas, né, para que as pessoas, quando nos procuram, saibam que esse é o perfil oficial. Porque tem um monte de perfil fake. Em todas as redes tem. Aliás, aproveito para dizer que no Telegram, @CristinaGrêmio, sou eu, em todas as redes eu sou @CristinaGrêmio, mas no Telegram eu não uso esse aplicativo, porque eu não confio nesse aplicativo, e tem inúmeros perfis falsos há anos. Eu vou lá, denuncio, eles tiram do ar, criam outro. Vendendo Bitcoin, fazendo corrente de pirâmide financeira e tal. Porque o meu nome é um nome popular, não, é um nome conhecido, eu sou uma figura pública. Então, bem conhecido, né? Por isso e só por isso que eu tinha comprado o selo de verificação do Instagram quase 2 anos atrás, quando eles abriram a possibilidade. Porque quando era gratuito, eles não me davam o selo. Tinha jornalista com menos de 5 mil seguidores que tinham o selo do Instagram verificado e para mim eles não me davam o selo, nunca me deram. E isso fazia com que as agências de checagem me difamassem, enfim, todo tipo de problema para quem não tinha o selo. Quando abriram a possibilidade de comprar, eu comprei. Eu nunca deixei de pagar, inclusive nesse mês inicial de campanha que eu fiquei sem o selo, nem a Meta sabia por quê, mas eu tive que pagar, porque se eu deixasse de pagar, eles iam dizer, entendemos por que você perdeu o selo. Sumiu o meu selo do Instagram. Eu fiquei 28 dias sem o selo do Instagram. Por que que isso é importante? Porque as redes sociais são comandadas por inteligência artificial. O que que acontecia? Por que que eu tinha 1.000 novos seguidores por dia? A inteligência artificial vê como estão procurando, o quão interessante é esse perfil. Por que que esse perfil tem tanta visibilidade? E elas entregam para mais gente o meu conteúdo. Então, se eu posto um Reels, o conteúdo vai para pessoas que não me seguem também. Se eu posto na timeline, uma grande quantidade desses 600 mil seguidores vai ver na sua própria timeline lá o meu conteúdo. Por quê? Porque a inteligência artificial mede a interação que eu tenho com os meus seguidores, quantos seguidores eu tenho e interpreta, vê o selo de verificado, interpreta que eu estou de fato ali produzindo conteúdo que interessa. Quando eu perco o selo do Instagram, eu perco 2/3 de visibilidade na minha conta, imediatamente. Veja, eu não tinha tempo de rádio e TV, eles estavam me difamando lá nos programinhas deles, com aquele monte de drone, com aquela velha forma de fazer campanha, com marqueteiros caríssimos, contratados a peso de ouro, candidatos engomadinhos ali na frente com um discursinho... Teve candidato que pagou 2 milhões, né, para marqueteiro. Muitos milhões. Os candidatos a prefeito de Curitiba, isso é importante ouvinte saber, isso do que eles declararam ter gasto, tá? Sim. Na primeira fase da campanha aí, 34 milhões de reais do seu dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro. E detalhe sórdido, isto é permitido por lei. Sim. É dinheiro do fundão eleitoral. A gente paga os nossos impostos, crente que vai receber de volta em serviços de saúde, educação, segurança pública e tudo mais, e uma parte dos nossos impostos está indo para os partidos grandes abastecerem essas campanhas milionárias para treinarem o candidato engomadinho com media training, para ele fazer gesto ensaiado, discursinho ensaiado na frente da câmera, obedecendo ordens de marqueteiros caríssimos, com um monte de figurante em volta, dizendo, é esse mesmo, eu quero esse. Não é isso que a gente ouve? É mentira, é fake, só que o eleitor está vacinado. Me contaram um segredo, que você grava aonde você estiver, Sim. que você não precisa inventar. O celular está na mão de todo mundo, cara. E engraçado, né? Eu estava somando as postagens, por exemplo, do candidato do governo, né? E eu estava do sistema, e eu estava vendo assim, ele faz uma postagem, ele tem 1.500 curtidas, assim, em 3 horas. Às custas de muito impulsionamento, custa bastante. Você posta em 38 segundos, 5 mil, 6 mil, 7 mil. Eu tenho uma interação muito grande, só para finalizar aquilo que eu dizia antes. Eu tenho, além de eu ter muito seguidor, eu tenho uma interação muito grande com os meus seguidores. As próprias redes sociais têm uma média lá, quem tem boa interação, em torno de 10%. Então, se eu tenho 600 mil, na média, eu deveria ter 60 mil pessoas diariamente recebendo algum conteúdo meu, interagindo comigo, curtindo, compartilhando, deixando comentário. Eu tenho 30% de engajamento.
que é uma coisa assim, estrondosa em termos de estatísticas de rede social. Você pode dar um coraçãozinho então, para quem te curte? Eu costumo. Agora não estou dando conta agora, sim, porque é muita coisa, mas no jornalismo eu colocava no ar, enquanto eu estou no ar no programa, enquanto eu estava no ar no programa, e outro analista, outro comentarista estava falando, eu estava interagindo aqui com os meus seguidores, respondendo mensagens deles que eles mandavam no meu Instagram, no meu, eu usava mais o Twitter, mas o Twitter foi censurado no período eleitoral, mais 600 mil seguidores que ficaram sem conversar com a Cristina lá. Era a minha segunda maior rede. 600 mil? Tá mais 600 mil no Twitter, ao total 597. Eu calculo que eu esteja hoje com mais ou menos 1,5 milhão de seguidores em todas as redes. Claro que uma parte deles me segue em todas as redes, então isso é meio aleatório, não tem como calcular. Mas o Twitter tinha um perfil e as pessoas que estavam no Twitter interagiam no Twitter para ver notícia. O Twitter é uma rede de informação e de notícia. No Instagram já é bem mais variado, é bem mais solto. Eu, por acaso, era uma de notícia. No Instagram eu usava menos, eu usava como uma rede alternativa para colocar bastidores de gravação, coisas assim. Mas o que eu fazia? Eu estava no ar, enquanto tinha um colega do mesmo programa comentando, e eu estava em espera para dar análise, eu estou ouvindo ele, aí vem as vantagens femininas, né? Eu estou ouvindo ele ali para poder complementar o comentário dele, mas estava aqui comentando, respondendo meus seguidores no Twitter ou no Instagram. Então eu sempre curti as coisas que falavam ali comigo. Então, sufocaram em tudo. Me sufocaram em tudo. E eu sofri, além de eu ficar sem o selo e cair visivelmente a minha visibilidade e a distribuição dos meus conteúdos, a gente captou um ataque em massa diário de robôs. E aí, como é que isso é cruel? Eles não vinham para me difamar, eles não vinham para me caluniar, não era hater entrando, que isso tem também. Não era hater entrando nas minhas contas. Estou citando o Instagram especificamente, porque é a maior rede que sobrou para mim com a censura do Twitter. E eu também trabalhei em YouTube, Getter, LinkedIn, Facebook, todas as minhas redes a gente trabalha os conteúdos ali automaticamente. O que entra para uma, entra para todas. Não tinha como ficar fazendo postagens diferenciadas para cada uma, porque é tudo voluntário trabalhando comigo e era eu mesma administrando minhas redes ali. Inclusive gravando meus vídeos e editando grande parte deles. Porque não tinha uma agência de comunicação. A gente vai fazer história não só vencendo de forma avassaladora, mas e mostrando o recado que a direita curitibana conservadora está dando à velha política, mas vencendo sem ter comitê de campanha, sem ter marqueteiro, sem ter dinheiro público, um tostão de dinheiro público na minha campanha. Eu não tenho nem assessor de imprensa. A Josi, que é a que contacta a imprensa aí, que vocês contactam, é uma voluntária que veio através do Jairo, meu vice, trabalhava com ele deixou ela à disposição para trabalhar conosco, ele paga o salário dela também de secretária, porque ela também está auxiliando paralelamente os negócios dele, mas ela está trabalhando de voluntária como assessora de empresa, fez um contrato de voluntariado. Impressionante. E é voluntário. Então, a gente realmente vai fazer história mostrando que não só a gente não quer mais o velho sistema político, mas a gente não quer mais as velhas formas de fazer campanha. O eleitor não se deixa mais enganar. Isso que eu digo que eu sou uma boa analista política e vi antes, eles não viram, eles estão vendo agora, né? E aí está todo mundo batendo cabeça, subindo pelas paredes dos comitês caríssimos, porque não sabem como combater isso. Não tem combate. Parem de me difamar. Parem de inventar histórias sobre a minha família. Parem de querer achar alguma coisa no meu passado de 20, 30 anos atrás. Não existe. E não existe porque eu sou transparente, e tudo que eu sou e tudo que os meus seguidores sabem que eu sou é o que eu sou de verdade. Porque eu fiz uma vida pública desde sempre. Eu fui repórter de televisão desde o 3º ano da faculdade. Quem queria vasculhar a minha vida, vasculhou ao longo de todos os anos. E não tem, parem, vocês não vão conseguir me difamar. E pior, eles estão dando tiro no pé, porque quanto mais eles me difamam, mais eu cresço. Porque é mais gente que estava com eles e está vindo para mim. O que essas pesquisas aí dos últimos dias mostraram? As que foram divulgadas, né? Porque o candidato do sistema tentou impugnar todas nessa semana. E 2 ou 3 ele não conseguiu. Com filigranas, conseguiu na justiça que o meu material de campanha, o meu pouco material abastecido por Pix, fosse todo retirado do meu comitê, né, que era a tendinha ali da Rua 15, onde voluntários, tios e tios no Zap, iam lá aposentados, ficar durante o dia inteiro entregando santinho feito em gráficas que ofereceram a preço de custo e pagos com o dinheiro do Pix que veio para mim. Que eu pedia lá nas minhas lives todo dia, doem Pix para a campanha, estou precisando pagar 20 mil reais por semana de contador e advogado eleitoral, e eles estão trabalhando muito. É por isso que o valor é alto, né? E foi dos mais baixos que eu consegui em Curitiba, porque os grandes escritórios de advocacia já estavam trabalhando para o sistema também. Então, o que eles viram? O nome do vice estava 4% menor do que estipula a lei. Então, por conta disso, por favor, apreendam todo o material de Cristina Grêmio.
Só que a hora que eles aprenderam, a gente já tinha o número 35 na cabeça e no coração das pessoas. Não preciso mais de material. Eu não preciso sujar a cidade como eles vão fazer essa noite. Vai entupir os bueiros aí com um monte de santinho que eles vão desovar no desespero de que o eleitor sem candidato, na hora que estiver indo para o colégio eleitoral, cate no chão daqueles santinhos e vote naquele. Vai votar 35, né, eleitor? 35 na urna para a gente fazer história e eleger a primeira mulher prefeita de Curitiba e realmente quem o povo quis e não o sistema empurrou. Te impedindo de participar de todos os debates. Só no último agora da RPC que você teve a oportunidade, candidata, de participar. E ali eu vi que você quis expor ao eleitor de Curitiba o que aconteceu com o servidor público que foi coagido. Para mim é uma extorsão o que fizeram, porque eu não posso falar nomes, né? Mas uma daquelas pessoas que a senhora conheceu, que estava ali na frente da rádio quando a senhora chegou, também já foi extorquido. Então, e que é servidor público. Então, o que acontece? Nós não podemos aceitar. E eu acho que essa sua forma de não ter medo, de enfrentar, de encarar, de falar, é importantíssimo para o eleitor. E eu acho que também tem isso, de ter alguém que não tenha medo de falar a verdade. O que está acontecendo com o meu nome e o que vai acontecer nas urnas amanhã, né, às 5 da tarde a gente vai começar a ver a resposta que o eleitor curitibano está dando para o sistema político. E não é só para Curitiba, não é só para o Paraná, é para o Brasil. A gente vai mostrar através de Curitiba o que o brasileiro não quer mais. Foi uma resposta não só que temos um sentimento de mudança e a gente não quer mais dos mesmos, que aqui em Curitiba estava muito forte, são muitos candidatos que são parentes, né, de quem já governou, ou que estão no sistema, ou que ficaram 8 anos escondidinho atrás de um outro nome, que fingia ser o que não é. E, enfim, essa coisa turva que agora caiu por terra, né, o véu foi sendo tirado, né, as várias camadas de véus foram sendo tiradas, em parte por mim, mas também outros candidatos fizeram esse trabalho. Essa denúncia específica que você citou e que eu levei para o debate, que para mim era gravíssima, é um crime eleitoral sendo cometido, tanto que o meu departamento jurídico, a minha advogada eleitoral e o departamento jurídico, que tem outros advogados voluntários, inclusive o meu vice, que também é advogado, pediu impugnação da candidatura de Eduardo Pimentel, que é o vice-prefeito atual, sendo que foi a prefeitura atual que esteve no centro dessa denúncia. Quem fez essa denúncia não foi nenhuma campanha, foi o jornal Metrópolis, e que eu deixo bem claro, sempre fui super crítica a esse jornal, até porque ele pertence ao Luiz Estevão, que pouca gente lembra, é um senador, né, da época lá do mensalão, das grandes empreiteiras envolvidas, ele já foi pego, já esteve preso e tal, saiu da cadeia, né, ele era parte do sistema de esquerda no Brasil, e o Luiz Estevão abriu esse jornal. Ele tem um intuito claro de barrar qualquer tentativa de outsider de entrar na política. Ele tem um intuito claro de difamar empresários, de difamar patriotas, de difamar jornalistas de direita, e atualmente é um jornal lulista, absolutamente lulista. O jornal Metrópolis trouxe essa denúncia de funcionários públicos da Prefeitura de Curitiba sendo extorquidos, sendo obrigados a dar de R$ 750 a R$ 3.000 do seu salário a título de doação para a campanha de Eduardo Pimentel. E essa denúncia foi asfixiada pelo sistema, porque Rafael Greca, prefeito, disse que era um único funcionário que estava fazendo isso e que foi imediatamente demitido, só que os denunciantes dizem o contrário. Tem 4 nomes citados naquele áudio que foi publicado pelo jornal Metrópolis, e é isso que eu trouxe no debate. E os outros foram exonerados? Alexandre, Alessandra e Luciana foram exonerados? Quem são essas pessoas? Como a gente acha elas no portal da transparência da Prefeitura, para a gente entender o nível de hierarquia e o porquê os funcionários foram extorquidos, aceitaram, né, doar, entre aspas. E detalhe, ainda ensinando a fazer errado, a burlar o sistema. Vocês não podem doar porque vocês são servidores. Tem que ser a esposa, um parente. Eu não sei nem quanto foi levantado, mas o Ministério Público já entrou nessa e já está exigindo a devolução do dinheiro. E o vídeo da gasolina? E o detalhe sórdido. Um candidato, e eu tenho que falar o nome, Eduardo Pimentel, que está na máquina pública, é vice-prefeito atualmente, e que declarou à Justiça Eleitoral que tem, nesse momento, R$ 12.300.000
reais de fundo eleitoral para usar e já usou mais de 9 milhões. Para que ele precisa extorquir 750 mil dos funcionários que mal e mal pagam suas contas? Isso é desumano, isso é uma crueldade, além de ser desonestidade eleitoral. Então eu quis expor ali naquele único espaço de debate que me deram, porque, verdade, eu fui convidada para o primeiro debate, que era o da Band, e no dia eu recebi uma porta na cara. Na entrada, fui desconvidada na entrada. Detalhe que tinha um representante do partido participado da reunião, ouvido todas as regras, aceitado todas as regras, assinado a ata, acompanhou o sorteio. O meu púlpito era o número 3, estava entre o púlpito de Requião e Beto Richa, porque na época ainda tinha Beto Richa como possível candidato. No dia do debate, Beto Richa já tinha caído fora, já tinham reacertado a ordem dos púlpitos, e eles tinham divulgado de tarde o meu nome e o link. Ainda fiz o favor de divulgar para os meus 1.500 seguidores o link. Assistam o debate, hoje à noite estarei no debate da Band. Cheguei lá, porta na cara, decidimos te desconvidar, e sem maiores explicações. Então, um absurdo assim. E aí no debate da RPC não tinha outra pergunta a fazer além de explicações, só que o sistema é construído também para eles fazerem, eles estavam ali como miquinhos amestrados, né? Eles estavam ali porque pela ordem sorteada, o primeiro a perguntar era um, o segundo a perguntar era outro, eu era a terceira a perguntar. O que eles tinham que fazer? Não deixar sobrar Eduardo Pimentel para eu perguntar. Então o primeiro que perguntou já perguntou para Eduardo Pimentel, pela ordem eu não podia perguntar para ele. Quem é o grande adversário de Eduardo Pimentel que aparecia nas pesquisas? Luciano Dutti, que é petista, está com o apoio do PT, é petista de alma, né? Ele está no PSB no momento, mas é de esquerda e está, inclusive, como disse lá no debate, com muito orgulho, com o apoio do presidente Lula. Agora, inclusive, hoje, né, na reta final, recebeu um vídeo do presidente Lula apoiando. Curitiba não é lulista, tá? Só relembrando, Curitiba é conservadora. E aí, o segundo candidato a perguntar já tinha... Eduardo Pimentel já tinha recebido pergunta, Dutti já tinha recebido pergunta, não sobrava para quem eu perguntar. Eu tive que perguntar, acho que foi para o Ney que eu perguntei, falando sobre a extorsão ao servidor. Não, acho que foi para o candidato Requião. Foi para o Requião. E falando sobre a extorsão, o tema era aquele. E o Requião, obviamente, como adversário também do candidato do sistema, queria saber a resposta e me ajudou nesse sentido, me ajudou a cobrar resposta. Só que, obviamente, a gente está... Ele é seu fã? Ele esteve aqui comigo da rádio. Eu cobri 3 governos Requião, né? Eu não cobri o governo Requião municipal porque eu era muito jovem na época, não estava ainda como jornalista. Rádio, ele teceu vários elogios. E ele estudou, ele sempre fala isso, eu estudei com seu pai, ele estudou com meu pai no Colégio Estadual do Paraná, meu pai depois foi diretor do colégio, é uma figura respeitadíssima no meio da educação no Paraná, com muito orgulho, infelizmente falecido já há 21 anos, mas eu sei que ele está comigo, ele está me ajudando. O pessoal até brincou que meu pai estava presente no debate através de Requião. Acabaram de fazer uma pergunta aqui através do nosso chat. A Sheila, ela pergunta qual é a sua proposta de melhorias para os professores da rede pública. Vamos lá, eu recebi, voltando, eu tive 200 voluntários que me atenderam a minha proposta, ao meu desafio que foi feito em vídeo lá em março, no início da pré-campanha. Venham me ajudar a entender a cidade, venham me ajudar a desenhar o plano de governo para a cidade. Então ali eu já mostrei a que vinha a candidata Cristina Grêmio e a próxima gestora de Curitiba. Eu vou governar ouvindo as pessoas. E eu queria, naquele momento em que eu estava elaborando meu plano de governo, ouvir as pessoas. Vieram, Sheila, né? Vieram professoras e vieram até diretoras de CEMEI participar do meu núcleo de educação, plano de governo Cristina Grêmio. Primeira grande demanda que me trouxeram não era nem salarial, porque os servidores, de um modo geral, tiveram salário congelado, e em relação a isso eu não coloquei nada no meu plano de governo, porque depende de conversa com a Câmara Municipal. Foi aprovado um congelamento do salário dos servidores proposto por Greca e Pimentel na Câmara Municipal de Curitiba atualmente. Pelos 38 vereadores, a maior parte está pedindo voto de novo. Eles ajudaram a achatar o salário dos servidores públicos municipais e acabaram com planos de carreira. E isso é médicos, enfermeiros, guardas municipais, está todo mundo aí. E as professoras também. Então, eu não posso prometer nada em relação a isso, porque eu tenho que discutir, a gente tem que reconstruir isso. Mas nós vamos olhar com carinho para isso, porque é uma demanda forte. O que me disseram que me preocupou muito? A saúde mental das professoras. Quando eu estou falando aqui de saúde mental, a gente tem, segundo me trouxeram as próprias professoras e diretoras de CEMEI, em média 10% de afastamento para tratamento de saúde das servidoras por depressão, estresse, burnout e até síndrome de pânico.
E por que chegou nesse nível a saúde mental das nossas professoras? Porque tem poucas professoras para a quantidade de alunos que tem nas salas de aula. E aqui a gente está falando de creche e primeira fase do ensino fundamental, que é a parte do ensino que fica a cargo da prefeitura. Você imagine 30 crianças de creche, que é de 0 a 6 anos, 30 por sala, sendo que até 5 são autistas, porque tem mais isso, por força de lei federal, tem muitos autistas ou crianças com outras necessidades especiais. A gente tem que promover a inclusão, sim, mas desde que os professores estejam treinados, e onde há autista na sala de aula tem que ter um auxiliar, porque quando essa criança com necessidade especial está demandando uma atenção especial, as outras 30 não podem ficar esquecidas. Como é que o professor vai manter sua saúde mental se ele está cuidando de 30 crianças pequenas? São crianças. Quem tem filho sabe o que é isso. Toda criança até 5 anos não tem nem classificação de TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque elas são hiperativas por natureza. Você já tem uma faixa etária que é hiperativa, que está dentro de uma sala de aula, está confinada ali, que entende, que tem regras e tal, obedece até certo ponto, mas que quando tem uma lá demandando a atenção total da professora, oba, estamos nós sozinhas aqui. Então isso vai ser olhado em primeiro lugar. A questão da saúde mental das professoras. Aqui vai entrar treinamento para atender essas crianças com necessidade especial. Se precisar repor a quantidade de professores, vamos repor. Nós vamos construir as creches para as 11 mil crianças que estão fora da creche, até para atender, para ter uma política para as mulheres, né, atender essas mães que não podem trabalhar, porque a maior parte delas já foi abandonada por seus parceiros, cria seus filhos sozinha e não tem onde deixar as crianças. E obviamente que a gente vai entrar com coisas muito pontuais e que vão gerar no futuro uma visão de mundo muito diferente para Curitiba como um todo, que é a educação financeira para as nossas crianças, iniciação ao empreendedorismo já na creche e aulas de oratória para preparar essas crianças para o futuro do mercado de trabalho, que é um futuro sem os empregos como a gente conhece hoje. A inteligência artificial está aí e quem nos fez ver isso foram os voluntários do grupo de trabalho de tecnologia e inovação, outra área que a gente vai entrar com bastante peso na nova gestão, e que nos fizeram ver que essas crianças que estão na creche hoje, que são crianças, daqui 15 anos, 18 anos, quando entrarem para o mercado de trabalho, não vão ter os empregos que a gente tem hoje. Com que elas vão trabalhar? A inteligência artificial vai ter destruído boa parte dos empregos. Com que elas vão trabalhar? Que habilidades a gente precisa dar para elas hoje? Inteligência emocional, oratória, iniciação ao empreendedorismo, educação financeira, para saberem pegar um empréstimo, iniciar seu próprio negócio, não quebrar nos primeiros anos como nós, adultos de hoje, quebramos, e seguir sua vida empreendendo. Só se elas tiverem isso na sala de aula hoje. E nós vamos iniciar com isso. Então, de um modo geral, é esse o nosso plano para a educação, focando na questão dos servidores, focando na questão dos alunos. Mas eu, de novo, convido todos a acessarem cristinagrema.com.br, lerem o plano de governo. Eu tenho recebido relatos fantásticos e é de encher o coração. E é de nos dar orgulho mesmo pelo trabalho feito na pré-campanha. Em vez de a gente ficar espalhando fake news sobre os outros e contratando marqueteiros a peso de ouro e fingindo ser o que nós não somos na frente das câmeras, eu fui lá estudar a cidade. Eu estava com voluntários que são da prefeitura, que conhecem o serviço público, me trazendo os problemas e por que eles surgiram. Como os servidores foram olhados ou deixados de olhar nesses anos todos. E buscando soluções. O plano de governo as pessoas têm lido e têm dito, Cris, me mandam nas redes sociais isso. Cris, eu nunca li um plano de governo. Eu assumo a minha parte como eleitor descuidado. Fui ler agora. E o teu eu li com tanto prazer como se eu estivesse lendo um romance. Porque o que está ali é fato que pode ser aplicado. A gente vê na hora que não é mentira. Então, leiam o plano de governo, opinem, a gente está aberto e vai governar ouvindo as pessoas. Então, ele vai mudar ao longo dos anos, a gente vai adequar conforme novas necessidades surgiram. Mas aquilo ali é a meta que eu e o Jairo Ferreira Filho, candidato a vice-prefeito comigo, e que se tornará o vice-prefeito muito em breve, eu tenho fé nisso, nós vamos executar. A gente vai olhar para esse plano como metas a serem cumpridas e vamos dando check. Fizemos, precisamos fazer isso. E a prioridade quem vai estabelecer são os servidores da prefeitura que vão passar por processo seletivo e ter a chance, inclusive, de ser secretário municipal. A gente quer um secretariado altamente técnico. Já estou conversando com alguns notáveis. Doutora Raíssa Soares, eu já anunciei como minha próxima... Nossa,
nossa próxima secretária de saúde é uma pessoa com experiência, conservadora, uma mulher de fé, de oração, profunda conhecedora da medicina, altamente voltada por cuidar das pessoas, que conseguiu excelentes resultados durante a pandemia, tratando pacientes lá em Porto Seguro, onde ela mora. Atualmente é uma mineira que mora em Porto Seguro e foi secretária de saúde em Porto Seguro. Traz essa vivência, essa experiência de gestão já para cá, já está em contato com médicos de Curitiba, médicos que me apoiam, entendendo o sistema de saúde de Curitiba, e vem para cá no segundo turno, se tiver segundo turno, para me ajudar na campanha. Já programou as férias dela lá, e se tivermos vencido no primeiro turno, que é a meta, ela já vem de mala e cuia, porque vai fazer parte da equipe de transição. Marcos Filho também faz uma pergunta. Com relação ao transporte público, ele pergunta: qual é o real motivo das tarifas tão altas? Bom, do que eu sei, e eu fui levantar isso com um olhar jornalístico, a tarifa técnica em Curitiba hoje, por esse contrato que está em vigor há tantos anos, é de R$ 7,09. Por que aceitaram essa tarifa técnica lá atrás, né? Luciano Dutti, quando era prefeito e fez esse contrato, não sei. Mas o fato é que os gestores que vieram depois dele foram obrigados a executar. O curitibano paga a tarifa mais alta do país, R$ 6,00, e esse R$1,09 a mais, quem paga é a prefeitura e o estado, o que significa que somos nós mesmos que pagamos, porque é o dinheiro dos nossos impostos. O IPTU aumentou por quê? O ISS estava mais alto por quê nos anos Greca Pimentel? Porque tinha que pagar também esse rombo aí, né, que veio lá do governo de esquerda de Luciano Dutti lá atrás, Beto Richa, e depois ele herdou a prefeitura de Luciano Dutti ficou. Pelo que a gente levantou, a prefeitura paga por ano 120 milhões para subsidiar esse extra que sobra aí na passagem, e o estado paga 180 milhões por ano, porque também é o transporte da região metropolitana que se integram de Curitiba. Um custo que é de 1 bilhão por ano. Esse é o custo do transporte coletivo de Curitiba. Pense bem, a gente tem um orçamento de 14 bilhões para a cidade, e 14avos, 1 bilhão, fica só para subsidiar e para pagar o transporte de Curitiba. Primeiro, caríssimo, isso tem que ser revisto. Eu não sei se a gente consegue com uma nova licitação. As próprias empresas de ônibus já estão vindo conversar comigo há algum tempo. Ano que vem tem a nova licitação, e tem me alertado para algo que eu não sabia, não lembrava como jornalista, porque eu acompanhei alguns editais de licitação. Esse do Luciano Dutti eu acompanhei quando foi lançado, na época era Beto Richa prefeito, ele vice, depois ele herdou a prefeitura e foi executado no governo dele. Os editais normalmente redundam em aumento de tarifa. Não há no histórico da Prefeitura de Curitiba uma nova licitação que tenha sido feita e que reduziu tarifa. Talvez, dizem as empresas de ônibus, seja mais interessante para a cidade prorrogar contrato por mais 1 ano, mais 4 anos, enfim, quanto acharmos necessário, e manter a atual tarifa e talvez incluir algumas melhorias no sistema sem custo para o usuário, né? E aí a gente vai, conforme as outras cidades forem aumentando seu custo, deixando de ser a cidade que mais paga para transportar. Agora, o que a gente vai fazer, isso tudo vai ser estudado, por isso especificamente não está no meu plano de governo. A gente vai investir pesado em tecnologia. Nós temos a ideia de criar um super aplicativo que todo mundo na cidade use, não só para acompanhar com transparência o governo, ali, execução de obras, reclamação 156 vai continuar existindo, mas a gente também quer abrir essa possibilidade para o digital, para através de um aplicativo você ter não só a tua denúncia feita do que não está funcionando, mas acompanhar como é que a tua reclamação está sendo atendida, né? Mas a gente quer também, e muitas outras coisas, vai ter atividades culturais, esportivas que a gente vai promover e vai estar tudo no aplicativo. Mas também a questão do transporte, porque se no Uber a gente consegue saber quando o carro está chegando, por que a gente não consegue saber quando o ônibus está chegando? Se no Uber a gente consegue pagar pelo preço do quilômetro rodado, por que no ônibus a gente não consegue? Então a gente vai tentar redução de tarifa, colocando como já existe em vários lugares do mundo, você compra o teu crédito para o teu cartão ou a passagem de ônibus na estação, na estação tubo ali, enfim, ou que seja na URBS, a gente vai ver exatamente onde é que vai ser comprado, mas já dizendo qual é o teu percurso. Então, se é um trabalhador, você paga pelo trecho percorrido. Quer dizer, se você vai do Portão para o centro ou do Santa Cândida até a cidade industrial, são preços diferentes. Você vai rodar muito mais, o ônibus vai ter mais desgaste, o pneu vai desgastar mais. Você, por estar sendo transportado
por uma distância maior, está poluindo mais o meio ambiente. Então você precisa pagar mais por isso. É injusto que todo mundo pague o mesmo preço, sendo que se deslocam de maneiras diferentes pela cidade. Ah, mas o morador da região metropolitana que trabalha em Curitiba e que já é mais carente, que já tem um salário menor, que se desloca... Ali a gente entra com assistência social. Ali a gente entra com parceria público-privada, com os empresários subsidiando uma parte do transporte, a prefeitura outra parte. Então tem coisas que podem ser feitas aí para diminuir o peso do transporte para o cidadão que mais precisa. E em relação a novos modais, que é uma preocupação muito grande, e a questão dos radares e tal, eu coloquei no meu plano de governo e isso está lá. Primeiro dia de governo, acabam essas placas de 30 e 50 km por hora. Não é que a gente vai acabar com os radares, a gente vai reestudar todos esses radares aí da forma como estão colocados, escondidos atrás de poste, pegadinha para o motorista, uma indústria mesmo, um sistema arrecadatório. Não é isso que a gente quer. Nós vamos... primeiro é retomar a lógica que existia dos limites de velocidade na cidade, 40 por hora nas ruas de bairro, 60 por hora nas vias rápidas e os radares distribuídos conforme a garantia de segurança para os pedestres e para os demais motoristas. A gente vai estudar um novo modal, colocamos lá no nosso plano de governo possibilidade do VLT ou do monotrilho, que é um outro sistema já usado em alguns lugares, em muitos lugares do mundo e em alguns lugares do Brasil. VLT tem em mais de 200 cidades no Brasil. Curitiba, né, a cidade tão planejada, tão inovadora era, né, até os anos 90, deixou de ser. Essa Curitiba que a gente conhecia não existe mais. A gente vai ter um novo modal, precisa. Não é metrô, eu não iludo ninguém com o metrô. O metrô não se paga em lugar nenhum do mundo. A gente, se a cidade, eu vou governar ouvindo as pessoas. Se a cidade decidir que nós vamos deixar a conta para os nossos trinetos, que vão nascer daqui 100 anos, beleza, você quer carregar essa culpa para a eternidade? Vamos embora. Eu estou disposta a governar ouvindo as pessoas, mas eu vou ter que fazer esse pacto com a população. Mas sempre trazendo a informação de forma transparente. Metrô nenhum no mundo se paga, essa é uma informação jornalística que eu trago, que eu fui atrás dela. Curitiba tem especificamente um problema ambiental para resolver, se quiser adotar o metrô, que é o aquífero. Nós estamos sobre um aquífero, que é uma grande honra para nós. A gente tem uma rede de água pura no nosso subsolo, mas o metrô vai ter que cortar essa rede. Como é que a gente vai fazer? Né? Além de caríssimo, porque né, a gente tem que desviar um aquífero, como é que a gente vai fazer isso? Então, e não tem demanda para metrô. A gente vai construir um metrô só porque é bonito dizer que a gente tem metrô, porque a gente está pensando que daqui a 100 anos Curitiba precisará de metrô, porque a gente vai pensar. A gente vai voltar a fazer o IPUC ser IPUC. Pensar a cidade do futuro. Chega desse IPUC politizado, que virou um órgão burocrático e que não dá mais orgulho nenhum para Curitiba e que só trava o desenvolvimento da cidade. IPUC, URBS, COAB, Fundação Cultural de Curitiba e Fundação de Ação Social, que estão altamente politizados, o que é isso? É o toma lá da cá, é o sistema, é o blocão dos partidos que se une contra tudo e contra todos, vem como um rolo compressor com seu fundão eleitoral, com seu longo tempo de TV, com seus marqueteiros contratados a peso de ouro, impondo a candidatura de quem eles querem para depois governar distribuindo cargos nesses órgãos que depois não funcionam. E os servidores públicos sendo achacados, porque eles são técnicos, eles amam a cidade, eles se dedicam à cidade há décadas, trabalham duro, mas estão sendo coordenados por gente que nem sabe o que está fazendo lá. Aliás, sabe, né? Está pagando promessa de campanha. Isso vai acabar. Então, quando a gente põe pessoas técnicas contratadas por processo seletivo também nesses órgãos, a gente faz esses órgãos funcionarem. A gente está muito propenso a colocar o VLT, porque Curitiba já tem canaletas prontas para isso, é uma cidade plana, colocamos trilho e vamos embora ser feliz. Não polui, muito mais confortável. Eu estive no VLT de Santos, está nas minhas redes sociais. No dia 7 de setembro, fui a única candidata à prefeitura de Curitiba que não tive medo de peitar essa ditadura da toga que a gente vive no Brasil, esse sistema podre, aparelhado pelo PT e subsidiado, né, e sustentado pelo PSD, por Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que não coloca em votação o pedido de impeachment dos ministros do STF, que desrespeitam a Constituição. Fui a única candidata que foi para Paulista se manifestar contra isso, subi no caminhão dos comunicadores de direita, fiz discurso contra essa ditadura da toga e me deu o trabalho de ir até Santos conhecer o VLT de Santos. Sabe quanto custa a passagem do VLT? Altamente eficaz. Atende uma população do tamanho de Curitiba. A Baixada Santista, os vários municípios ali, tem uma população do tamanho de Curitiba, 2 milhões. E o VLT cobre vários municípios ali, São Vicente, Cananelli, passa por vários municípios ali.
R$ 5,50 a passagem. Mais barata do que o lindo sistema de ônibus de Curitiba, que está defasado e caríssimo, e não só isso, né? A população reclamando até de barata nos ônibus, então completamente largado. Candidata Cristina Grêmio, estamos aqui, você ouvinte da Rádio Paraná Oficial, estamos aqui com esse fenômeno da política em Curitiba. É mais que um foguete, é algo que está incomodando todos. Está incomodando o sistema, está incomodando a concorrência. Mas também os participantes que estão nos acompanhando através do YouTube, através dos nossos canais, das redes sociais, estão fazendo as perguntas. A próxima pergunta aqui é a preocupação com a classe dos microempresários. Quais são as propostas para os microempresários? Primeiro, eu preciso dizer a todos vocês que geram empregos, que geram riqueza na cidade de Curitiba, que nós não vamos nunca mais, pelo menos não na gestão Cristina Grêmio, tratar vocês como se vocês não fossem o que vocês são para a cidade. Jamais vamos deixar vocês trancados em casa, impedidos de trabalhar, impedidos de continuar mantendo os empregos que vocês geram e, pior, multando vocês porque vocês tentam fazer a duras penas vendas pela internet, respeitando regras sanitárias, e ainda assim o município vem como um tirano, colocando o peso do Estado sobre vocês e aplicando essas multas. Já está no plano de governo, aí eu pretendo, obviamente, ter o apoio dos novos vereadores, e é por isso que eu peço que considerem com muito carinho em quem vocês vão votar para vereador. Escolham um vereador conservador, o meu partido, o PMB, que proíbe candidaturas com partidos e aliados de esquerda aqui no Paraná, repito isso que é importante, tem 39 candidatos a vereador, todos de direita, conservadores, empenhados nesse meu projeto. A gente pretende anistiar todos os multados da pandemia, esse é o primeiro recado para esses microempreendedores e microempresários, porque estão praticamente todos na dívida ativa do município. E, inclusive, isso vai atingir pessoas físicas que estavam enlouquecendo dentro de casas, jovens em especial, e que foram multados por ter saído na rua de máscara, respeitando as regras sanitárias, sozinhos, para ir comprar um refrigerante na esquina e dar uma aliviada naquele peso de estar trancado há tantos meses em casa, e foram multados. E agora estão na dívida ativa do município e não conseguem emprego por causa disso. Nós vamos anistiar todos esses multados da pandemia, mas mais do que isso, eu vou recriar a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, da qual tanto se ressente esse setor, especialmente no pós-pandemia, porque não existe canal de diálogo com a Prefeitura, e quem diz isso são eles. Não sou eu a candidata aqui vindo numa oposição ao atual grupo político da Prefeitura. A gente vai recriar essa secretaria e investir muito pesado em empreendedorismo, não só colocando lá na escola para no futuro a gente ter empreendedores habilitados a empreender e não quebrar, mas para quem já está empreendendo ter mais chance. A gente vai fazer anualmente o maior congresso de empreendedorismo que o Brasil já viu. Nós vamos trazer toda a tecnologia, as startups, tudo para o ambiente de negócios curitibano, para que as pessoas tenham mais e mais informação, network, troquem experiências, para que isso seja um ambiente realmente acolhedor para eles melhorarem seus negócios. Vamos, obviamente, estudar vários incentivos onde a Prefeitura puder dar, parcerias para que eles tenham mais possibilidade de empreender. De cara, já vou desburocratizar o acesso a alvarás, é uma queixa muito grande, é uma dor muito grande, desburocratizar o máximo todo o atendimento da Prefeitura a quem empreende e a quem gera empregos. Como que eu vou fazer isso? Com gestão técnica. Ai, mas ela não tem experiência em gestão. Vocês só precisam saber que vocês vão ter uma prefeita honesta, que não vai ter tolerância nenhuma com corrupção, e que vai escolher todo o seu secretariado ou com base em notável saber, como é o caso da doutora Raíssa Soares, que foi aceita pelo meu grupo de médicos, que fazia parte do plano de governo, ou por processo seletivo. E aí vai abrir espaço para técnicos que já estão na prefeitura e nunca tiveram chance de ascender a um cargo de chefia. Com técnicos, com notável saber, basta a capacidade de liderança. Eu já provei que tenho, até liderando meu próprio negócio, minha própria vida profissional, mas também os programas que eu comandei aí nos últimos anos no jornalismo de opinião. O respeito que eu adquiri não só do ouvinte, do espectador, mas também da classe jornalística em geral, inclusive os de esquerda me respeitam, me combatem, não concordam com as minhas ideias, né? Porque eu sou a favor da vida desde a concepção, eles pregam aborto.
Eu sou pela família, eles querem essa cultura LGBTQIA+, e acham que é isso que vai organizar a sociedade. Eu sou a favor das liberdades e eles aplaudem tirania e censura. Então, tudo bem, eu respeito a opinião de cada um, mas eles me respeitam como jornalista. Sabem que eu construí uma carreira à base de muita seriedade e com muita coerência no que eu vinha fazendo. Então, eu prometo levar isso para a prefeitura. Com gestão técnica, a gente vai resolver essa questão toda que existe hoje, essa lacuna que existe entre o poder público municipal e quem gera emprego e renda na cidade de Curitiba. Estamos com a candidata a prefeita, esse fenômeno que tem acontecido em Curitiba, a Cristina Grêmio, ela fala assim com tanta propriedade, parece que ela nasceu dentro da política. Temos uma outra pergunta que é da Flávia de Paula. Por que a prefeitura tirou os estacionamentos das ruas do centro e o que a senhora poderá fazer para melhorar o comércio do centro, já que não tem mais lugar para estacionar os veículos? A primeira pergunta eu sugiro que você faça ao atual 156, porque eles ainda estão lá respondendo pela prefeitura até 31 de dezembro. O que eu posso te dizer é que nós vamos investir em novos modais, mas também vamos oferecer estacionamentos a custo razoável para que quem usa carro, para quem optou pelo carro, possa deixar o seu carro de fato e pegar o transporte coletivo. Porque é uma farsa você dizer, Curitiba é cidade modelo, tem transporte coletivo, mas quem já se acostumou com o carro não vai trocar pelo ônibus se não tiver onde deixar o carro. E não vai sair a pé da garagem de casa até o ponto do ônibus, a menos que seja muito perto, para pegar o ônibus. A gente vai proporcionar a construção com parcerias público-privadas, claro, de ou edifícios garagens ou estacionamentos subterrâneos, isso vai ser estudado. A gente vai entrar com novos modais, a gente vai entrar com a possibilidade de cashback, tanto no comércio quanto no transporte coletivo. Para quem compra no comércio local vai ter cashback para transporte público, quem usa o transporte público vai ter cashback para comprar no comércio local. O nosso plano de governo ele é transversal, as várias áreas se conversam. Então, quando a gente oferece assistência real para morador de rua, a gente está melhorando o centro da cidade que está morto. Quando a gente oferece subsídio para quem tem imóvel no centro, a gente está atraindo de novo os lojistas para lá. Quando a gente garante que a gente vai melhorar o percentual que o município investe em cultura, a gente vai trazer de volta as viradas culturais para o centro, para que o centro retome vida, mas para que os curitibanos voltem a frequentar o centro. E aí a gente fomenta toda a economia. Então ele é transversal porque ele vai atendendo em várias áreas. Nessa questão aí, a gente também tem outras áreas envolvidas e vamos melhorar a questão dos estacionamentos. Eu já falei que vou tirar as placas de 30 e 50 por hora para nos livrar dessa indústria do radar, reestudando aonde precisa ter radar. Eles vão estar todos muito bem sinalizados, como já havia em gestões passadas, e essa gestão preferiu esconder atrás de postes e árvores, para pegadinha mesmo. E a gente vai rever a questão do estar, porque o estar não é só o problema de não tem pouca vaga de estar no centro. É que o estar avançou para os bairros. As pessoas reclamam, não posso mais visitar a minha tia-avó, porque eu faço visitas longas, eu passo a tarde com ela, e tem que estar na frente da casa dela, e a casa dela não tem garagem. Eu tenho que sair em 2 horas. Isso é uma crueldade que foi feita com Curitiba. Não precisa. Agora, claro que a gente vai estudar até onde o atual orçamento de Curitiba está atrelado a essas indústrias que foram sendo implantadas aí. Uma outra reclamação, por exemplo, que é bobinha, entre aspas, os idosos e a população está envelhecendo, eles não lidam bem com aplicativos. Eles não lidam bem com internet móvel. Eles até usam a internet de casa, lá no Wi-Fi, sem muito trabalho para falar com o netinho pelo WhatsApp. Mas na rua eles ficam muito nervosos se eles tiverem que acionar o estar eletrônico. Então eles pedem muito que a gente dê uma alternativa. Volte com o talãozinho para ter uma alternativa. É claro que tem que estudar como é que a fiscalização seria feita, voltando para o sistema antigo, mas nós vamos governar ouvindo as pessoas. Curitiba não vai mais ver o trator chegando na rua comercial, o comerciante, de repente a sua calçada está sendo destruída, vai passar uma ciclovia ali na frente, a vaga para o cliente já não existe mais, ou seja, ele está sendo empurrado para dentro do shopping. Ele não foi ouvido pela prefeitura, isso não vai mais acontecer em Curitiba. Nós temos aqui a assessoria da candidata Cristina Grêmio, passou para nós temos mais alguns minutos para terminarmos nosso programa. Esse programa especial que eu resolvi fazer nesse sábado, para trazer para o eleitor curitibano. Eu sou fã, primeiro, como comunicador, como jornalista, eu sou fã
de Cristina Grêmio. Obrigada. E, lógico, quem não lembra, né, de Cristina Grêmio nas telas, né? Então, por isso, eu resolvi. Eu tive a proposta, sim, Cristina, de estar aqui hoje com outros candidatos. Tive candidatos que me ligaram, tive do sistema, tive candidatos que estão concorrendo. Porque aceitar esse tipo de proposta é entrar no sistema ou fazer parte Sim. do sistema. E eu resolvi fazer o convite através da Josi. Fico muito feliz da tua presença e fico feliz realmente de ser um canal para transmitir a sua palavra ao eleitor curitibano com suas propostas. E com certeza, amanhã, a partir das 6 horas da tarde, eu só vou ligar para saber onde vocês estão, para que nós possamos comemorar juntos essa vitória. Mas antes disso, nós temos a última pergunta, por causa do tempo. É um caso aqui da Marisa Araújo, né? A pergunta aqui, eu sei que é mais técnica, envolve o meio ambiente. Ela tem problemas de uma araucária no seu terreno. Esse é um problema. Marisa, eu te entendo tão bem. Eu já tive problema. Eu tenho na minha casa um terreno que divide com o vizinho. Já ouço a tua pergunta, mas é uma historinha interessante. Eu tenho uma araucária que eu não sei como foi plantada antes de eu morar lá. São 5 araucárias que saem do mesmo tronco. Então são 5 troncos. E quando a gente foi, era só uma cerquinha. Quando eu fui construir o muro que divide com o vizinho, eu e o vizinho entramos na época do antigo IAP. Entramos com um pedido para cortar aquela araucária, até porque são 5 araucárias que saem do mesmo tronco, então uma é menor. Não nos autorizaram, a gente teve que fazer um muro até a araucária, aí tem a araucária e o muro continua depois da araucária. É um problema por causa da lei ambiental, né? Siga na pergunta aí para ver exatamente se a prefeitura pode resolver ou pelo menos tentar ajudar. Antigamente, candidata, eu acho que era no governo de Jaime Lerner, existia a permuta ambiental. Você cortava uma árvore e tinha que plantar mais de 20, uma coisa depois assim. Veio o Código Florestal, né? Aí veio o Código Florestal. A Marisa Araújo, ela fala assim: olá, Cristina, gostaria de perguntar sobre projetos para o meio ambiente, pois temos uma araucária no terreno, gostaria de retirar, mas nunca o GRECA deixou. Já fiz pedidos e nada. Quando venta é um simples estresse. Eu sei o que é, porque eu amo a araucária. Né? Assim como eu amo Curitiba, ela faz parte da nossa identidade. Ela é uma árvore linda, imponente, maravilhosa, mas ela tem aqueles galhos com um espeto, né? Aquela folha que não é bem uma folha, e quando venta, aquilo tudo começa a cair no nosso terreno, além de dar um trabalhão para limpar depois, às vezes realmente atinge uma pessoa que está passando por ali. E os galhos também, quando caem, né? E os galhos da araucária, quando caem, eles caem numa... A araucária é uma árvore imponente, ela é muito alta, eles caem de uma altura, pode ferir, né? Pode ferir, pode eventualmente até matar uma pessoa, se provocar um traumatismo craniano. Então, e nem sempre você está olhando para cima, né? Eu estou falando aqui de uma situação de rua, mas vale para quem está com a araucária no quintal aí, incomodando. O que eu sei como repórter, tá? Eu vou falar como repórter, não como pré-candidato ou candidato aqui, porque... tem que ver como as leis mudaram, sabe? Eu desconfio que está mais a cargo de órgãos ambientais do Estado do que da Prefeitura. O que eu sei é que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente faz vistoria através das reclamações que chegam para o número 156, e eu sei porque nós também fizemos na nossa, né? E manda um técnico, às vezes tem fila de espera longa, inclusive, mas manda um técnico para avaliar. A população se ressente porque normalmente o olhar do técnico não é o olhar de quem está ali na hora da tempestade, vendo aquela árvore balançar para cima e para baixo, aqueles galhos já começando a cair, pensando no telhado, pensando no vidro da janela da cozinha, ou, né, enfim, todos os problemas que podem vir se ela efetivamente cair em cima da casa. Mas é um técnico que vai lá e analisa pelo conhecimento técnico que tem a idade da árvore e o risco dela de fato cair. A araucária especificamente tem uma proteção forte, legal, né? Ela não pode ser arrancada. Uma vez eu ouvi daquele professor da Federal, que é o maior especialista em araucária de todos os tempos, que é o Zanetti, eu acho que é o nome dele, eu ouvi ele dizendo o seguinte: o erro do... É o Heitor Zanetti, né? Eu não lembro o primeiro nome dele. O erro dos gestores, dos prefeitos, dos governadores, é se atrelar genericamente à lei. Não pode derrubar a araucária. O que a lei diz, isso foi o que ele me passou, e estou repassando a informação jornalística aqui. Peço sempre que chequem, tá? E estou admitindo aqui que eu não estou com a informação muito atualizada.
Mas ele diz o seguinte, a lei impede o gestor público de arrancar, e o próprio cidadão, o próprio usuário, ali o dono da casa, enfim, do terreno onde a araucária está, de arrancar a árvore que nasceu naturalmente. Se ela é uma araucária visivelmente que foi plantada, o que a gente vê? Alguns terrenos você vê que plantaram, talvez de forma inocente, em linha, várias araucárias. Aquilo ali era uma linha que fazia o papel de um muro, de uma cerca viva, né? E em determinado momento esse terreno foi vendido, o novo proprietário não quer as araucárias em linha, ele até gosta da araucária, mas ela está atrapalhando, ou a construção de uma rua, né, de um condomínio que está sendo aberto, ou enfim, o próprio jardim ou o quintal da casa. O técnico chega lá e vê que nenhuma árvore nasce a 1 metro de distância exatamente uma da outra, né, na mesma linha uma da outra. Então aquilo ali foi claramente plantado. A lei, segundo me foi dito, tá? Repito, ela permite que você arranque essas araucárias e replante em outro lugar, pode ser num parque, aí é a tal da reposição que eu acho que você está lembrando do governo Lerner. Sim. Replante talvez até em número maior, arrancou uma, replanta 20, e é legal, é ótimo que isso aconteça, né? Esse a lei na época da permuta ambiental, se arrancava uma... E aí os gestores, os ambientalistas e tal, nesse discurso de mudanças climáticas, essa coisa louca de somos responsáveis pelo planeta, somos responsáveis, mas não nesse nível de rigor, né? Eles impedem que qualquer árvore seja arrancada e já não querem nem saber. Então esse que é o problema. Você terá uma prefeita que vai olhar com atenção para tudo que está sendo pedido pela população e vai encaminhar para os técnicos analisarem. Se for algo que não fere a lei, que está a cargo do serviço público municipal, vai ser atendido. Fique tranquila que vai ser atendido. Se for algo que a lei impede de atendimento, vai ser colocado de forma transparente o porquê de dizer não. Porque o que está acontecendo com o curitibano, e isso vem junto com o sentimento de queremos mudança. A gente quer ser ouvido. Não nos ouvem, não nos dão resposta clara, não tem transparência nenhuma. E ficam com esse sisteminha aí de querer empurrar o candidato deles, o bonitinho, o preparadinho, não sei o quê, com esse monte de dinheiro público gasto que é meu. Então as pessoas estão muito cansadas de tudo isso. Nós vamos ouvir as pessoas. Fizemos essa campanha limpa, sem dinheiro público, sofrendo todo tipo de ataque, rebatendo de forma honesta, trazendo à tona informações que a população geral não tinha, de maneira jornalística, porque é uma jornalista que está se propondo aí para o serviço público como prefeita, e agora, né, os conteúdos que eles derrubaram das minhas redes dizendo que era fake news não eram. O juiz mandou derrubar porque interpretou que a gente estava impulsionando, e tinha sido feito um impulsionamento de conteúdo negativo, que era o próprio prefeito elogiando Flávio Dino, elogiando Barroso, entregando medalha, elogiando Lula e revelando para a população uma verdade que é incontestável, que o nosso prefeito é lulista. Né, e dando a entender que se alguém ficou 8 anos com ele, sendo preparado por ele, não tem como ter um outro modo de ver o serviço público como diferente da esquerda. Né, foi isso que a gente mostrou. Mas estamos aí com muita alegria nessa reta final, contando com a vitória e com o voto de vocês, 35 amanhã. Só tenho a agradecer. Não tenho o que falar. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco, candidata Cristina Grêmio. Desejo a você e a todos os curitibanos a sua vitória, porque o curitibano só tem a ganhar. Chega dos mesmos. Chega de lero-lero. Essa é uma frase antiga, né? Chega dos mesmos. Vamos votar pela renovação. Amanhã é o dia que você tem que fazer a sua parte de cidadão. Quando você for votar, eu, Alexandre Domingues, estou pedindo o voto para ela. Cristina Grêmio, desde o começo do ano, eu entrevistei mais de 180 candidatos. Eu não pedi voto para ninguém aqui no microfone. Mas para você eu vou pedir, Cristina, porque você tem realmente um trabalho para que pode transformar e mudar esse sistema podre que existe. E eu tenho dito desde o início, desde que eu lancei minha pré-candidatura lá em janeiro, não quero fazer isso sozinha. Sou muito grata a todos que caminharam comigo na pré-campanha, me ajudando a fazer o plano de governo, me ajudando a entender a cidade. Como eu disse antes, 200 pessoas, 500 responderam o formulário, 200 aceitaram vir trabalhar de graça, né? Dedicaram horas e horas e horas de várias semanas de suas vidas ali para a gente tentar pensar num plano que seja realmente de mudança para toda a Curitiba, que traga melhorias para toda a Curitiba. Peço paciência, não vai ser da noite para o dia, né? Quero ser fiscalizada, então
elejam vereadores da minha chapa. Começa com 35 o número de cada um deles. Se você digitar aí na internet candidatos a vereador PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira, Curitiba, vai vir a lista completa. Tem defensor de animal, tem defensor de autista, tem defensor de mulher, tem todo tipo de proposta ali. Vereadores têm sempre uma causa, tem vereadores dos bairros. Votem em vereadores conservadores, por favor, para a gente poder também ter representatividade na Câmara. É um absurdo a gente ter uma cidade conservadora. Isso é demonstrado em pesquisas. 65% dos curitibanos se dizem conservadores, de direita, e a gente tem dos 38 vereadores, 2 ou 3 que se classificam como de direita e conservadores hoje em dia. Então, votem em vereadores conservadores, mas quem for de esquerda, vote no seu vereador sem nenhum problema. Eu quero oposição, eu não quero esse legislativo que sempre vigorou em Curitiba, que é majoritariamente com o prefeito. A gente precisa debater a nossa cidade. E se não há oposição, não há debate. E óbvio que algumas propostas da esquerda também vêm, às vezes, de encontro ao que a gente quer. O que for para a melhoria da cidade será ouvido, será implantado. Posso fazer 2 pedidos finais aqui? Agradecendo demais teu voto e o espaço? Com certeza. Eu tenho 2 pedidos finais, já estão sendo lançados aqui nas minhas redes sociais nas próximas horas, talvez um deles já esteja aí. Primeiro, vamos tentar vencer no primeiro turno. Dar essa resposta de forma claríssima. Dizer não a esses institutos de pesquisa que são atrelados ao sistema e ficam asfixiando novas candidaturas. Chega disso. Não vamos chegar a 2026 tendo que enfrentar isso de novo. Vamos dizer agora. Não queremos vocês, e a prova de que vocês são imprestáveis é que a Cristina, que sequer aparecia nas pesquisas porque não era citada, venceu no primeiro turno. Me ajudem a conseguir mais votos de hoje para amanhã. Ainda tem gente que não sabe que eu sou candidata. Não brigue com petista, não brigue com esquerdista, eles já têm o candidato deles. Mas a gente precisa convencer quem está em dúvida ou quem ainda não sabe que eu sou candidata que 35 é a melhor opção. E o segundo pedido é: vá para as urnas amanhã vestindo camisa amarela. Vamos deixar bem claro que nós somos patriotas, nós defendemos Deus, pátria, família, liberdade e defendemos também a verdade. Eu represento isso e é um orgulho enorme estar aqui representando vocês. Sou curitibana, para quem não sabe, filha, neta, bisneta de curitibanos, conheço muito bem essa cidade, não só de histórias de família, mas também por ter percorrido essa cidade ao longo de mais de 20 anos como repórter de TV, conhecendo e ouvindo os problemas que a população enfrenta e exigindo que os governantes trouxessem solução para esses problemas. Alguns se arrastam de muito tempo, outros foram criados porque a cidade cresceu muito e o município, os governantes não souberam lidar com os problemas que surgiram. Então, vamos juntos, com muita alegria, de camisa amarela, votar 35 amanhã, dar uma resposta para esse sistema que a gente não aguenta mais. Eu acabei de ver um vídeo que o Eduardo me mandou da sua assessoria, um vídeo de uma conversa sua com o Jair Messias Bolsonaro. Já saiu? Já está lá? Já está lá. Esse vídeo é uma videochamada que eu fiz hoje cedo com o presidente, pelo seguinte: olha como o sistema é podre. Vamos esticar um pouquinho mais, eu preciso contar essa historinha. O debate da RPC começaria às 10 da noite e, pelas regras, os candidatos precisariam estar na emissora entre 8 e 8 e meia da noite. 10 para as 8, eu recebo de um colega jornalista, que não é de direita, mas que me respeita, já trabalhou comigo, um vídeo que começou a circular naquele momento, a 10 minutos do horário de chegada dos candidatos lá para o debate, que para mim era o primeiro, não só o último, mas o primeiro, um vídeo para me desestabilizar emocionalmente. Um vídeo nojento, asqueroso, que está mexendo com a honra da minha família, do pai dos meus filhos, dizendo que ele foi acusado de assassinato, que está mexendo com a honra do candidato a vice-prefeito da minha chapa, um homem honrado, pai de família também, que construiu lindamente sua história, tem 2 filhos, esposa, um empresário, um advogado, que veio prontamente trabalhar comigo de graça em março, coordenou 200 voluntários, cada um com seus atritos. Ele coordenou 200 pessoas ao longo de meses, tocando suas empresas, seus clientes de advocacia. Ele se doou para a cidade, tentando entender os problemas. Ele escreveu o plano de governo. Estão dizendo que o Jairo esteve preso por não pagar pensão alimentícia. Mentira. Que o meu ex-marido, pai dos meus filhos, foi indiciado por homicídio. Mentira. Estão dizendo, olha que estranho, a candidata é dona de uma empresa que não tem nenhum funcionário. Sou dona da Conline Comunicação,
sou dona mesmo, porque todo jornalista do Brasil inteiro, que seja pessoa jurídica, é dono de uma empresa de comunicação sem funcionários. A gente usa essa empresa para assinar contratos, e era assim que eu assinei contrato com a Jovem Pan, com a Revista Oeste, com a Gazeta do Povo, com a Rádio Auriveia de Bauru. Assinei contratos para palestras pelo Brasil inteiro ao longo de vários anos aí, sem precisar de um único funcionário. Era eu mesma que assinava e eu emitia a nota pela minha empresa, é isso. Então esse vídeo foi, mas um detalhe cruel, esse vídeo foi disparado pelo WhatsApp com uma legenda. Oi, aqui quem fala é Jair Bolsonaro. Estou trazendo a verdade sobre Cristina Grêmio. Espalhe para todos os seus contatos. É urgente que Curitiba saiba quem é esta mulher. Tá ok? E quando eu estava indo, eu não tive estômago para assistir o vídeo até o fim. Eu só assisti um pedaço quando eu vi a baboseira que estavam falando lá sobre a minha empresa. E quando chegou na parte do pai dos meus filhos, depois eu soube que atacavam um vice também, eu mandei para a advogada eleitoral e disse, o que nós fazemos? Ela disse, a gente precisa ter o remetente, a gente vai saber de onde partiu esse vídeo para poder pedir a quebra do sigilo telefônico e as medidas legais cabíveis. Eu falei, deixa pra lá, vamos pro debate e depois a gente vê isso. E esse vídeo, obviamente, começou a rodar com mais força ontem e hoje, né? Porque o debate foi na quinta-feira, sexta-feira rodou, ele tá no WhatsApp, que é mais difícil de identificar. Só que uma sobrinha minha, recebeu hoje cedo, de madrugada, de um remetente, que é um DDD do Rio Grande do Sul, DDD 51, e que está inscrito como Jair Bolsonaro. Então ele está cometendo uma falsidade ideológica, dizendo que ele que está remetendo aquele vídeo para as pessoas, disparos em massa de WhatsApp. Lembra lá em 2018 que acusaram o Bolsonaro disso? Depois tiveram que pagar indenização para ele porque era mentira? Quase acabaram com uma eleição legítima. Bem, o que eu fiz? Eu mandei para o presidente da República, com quem eu tenho contato, já tinha da época do jornalismo, mas agora nos últimos tempos mais intensamente, até porque ele me apoia nessa minha empreitada aqui rumo à ascensão da direita na prefeitura de Curitiba, e falei, olha, eu já tinha mandado na quinta-feira, tá, antes de ir pro debate, eu falei, olha, estão me difamando, mas estão usando seu nome. E ele mandou um áudio lá e disse, fica tranquila, o sistema é podre, é sujo, vai lá, você está fazendo um trabalho bonito, vamos embora que essa eleição tá ganha. E eu fui pro debate, um pouco nervosa, claro, mas deixei de lado isso aqui, me concentrei no que precisava ser falado. E hoje, quando eu recebi o DDD e o número que estava cometendo falsidade ideológica contra ele, eu enviei e disse, presidente, agora eu consegui a origem, já mandei para o meu advogado, vai ser processado, mas tem uma falsidade ideológica cometida aqui contra o senhor. Ele disse, me ligue, vamos gravar um vídeo e eu vou falar que eu não sou essa pessoa que está mandando esse vídeo calunioso e difamatório, que injuria, inclusive, parentes teus. E é esse vídeo que a gente colocou na internet agora. Então, estamos aí, a verdade, né? A verdade, eu sempre dizia isso no jornalismo, a verdade tem vida própria, vocês podem até tentar estrangular, uma hora ela aparece, e o bem sempre vence. É por isso que eu estou aqui firme e forte, se Deus quiser, e também é por Deus. Um movimento de fé, um movimento de crença, de que a gente pode levar os nossos valores para a Prefeitura de Curitiba e ser um farol de luz para o Brasil, mostrar para o Brasil, olha como nós estamos transformando Curitiba e a gente pode fazer isso em outros lugares, ele é enorme. Eu vou levar a Deus, isso foi um líder religioso que me disse, para dentro da Prefeitura de Curitiba através do meu nome. Eu vou levar Cristo para dentro da Prefeitura de Curitiba através do meu nome. E fazer muito, honrar demais os meus antepassados que construíram muito nessa cidade. Meu pai, que sou filha de professores, foi diretor do Colégio Estadual do Paraná, o maior colégio público do Paraná, um homem honrado, atleta, foi campeão brasileiro de natação, minha mãe também campeã paranaense. Vou honrar o nome de outras gerações aí que fizeram muito para Curitiba e do meu trisavô, que foi o primeiro médico de cirurgião de Curitiba, Dr. Trajano Reis, é nome de rua ali no Largo da Ordem. Então eu tenho muito orgulho da minha raiz curitibana, da história que eu construí e de poder trazer a verdade até para uma campanha eleitoral suja como a nossa. Muito obrigado. Eu que agradeço. E amanhã, quem for votar? Amanhã vamos votar de camisa amarela para mostrar quem somos nós. Quem puder colocar o número 35 na camisa, coloque, porque a gente não pode fazer boca de urna, mas pode revelar o voto. E eu estarei votando no final da manhã no Colégio Estadual do Paraná, onde eu estudei, onde meu pai estudou, minha mãe estudou, meus irmãos estudaram, primos, enfim, uma história naquele colégio, e é meu colégio eleitoral desde sempre, desde 1988, quando eu votei em Jaime Lerner prefeito, naquela eleição também histórica, feita em 12 dias,
E na época meu pai foi candidato a vereador, também meu primeiro voto foi para Jaime Lerner prefeito, para o meu pai ele não se elegeu, Jaime Lerner se elegeu, mas eu vou votar lá e primeiro reverenciar a foto de meu pai, que está lá na parede, na galeria dos ex-diretores, e depois eu vou para a urna, 10h30 da manhã é o horário que está marcado para eu votar, quem quiser votar mais ou menos nesse horário, quem vota também no Colégio Estadual, nos encontraremos lá. Obrigada. Candidata Cristina Grêmio, desejamos, em nome da Rádio Paraná Oficial, toda a sorte do mundo e desejamos muito sucesso. E com certeza, na sua posse lá eu estarei. 1º de janeiro, todo mundo na Câmara de Abreu de verde e amarelo, hein? E com certeza, eu também amanhã estarei comemorando a sua vitória. Se Deus quiser, amém. Obrigada pelo espaço.